Olá, eu sou Graça Lopes, você já me conhece, eu sou missionária também de criança. E há pouco tempo atrás eu fui levar essa mensagem numa rádio e essa semana o Espírito Santo me incomodou para estar compartilhando com você. Se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, onde o apóstolo Paulo ele vai fazer uma pergunta para os crentes daquele lugar. E eu quero compartilhar dizendo assim: ou não sabe que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Olha, que pergunta, né? No tempo que a gente está vivendo, onde as pessoas dizem, a vida é minha, a vida é sua, né? Mas nós temos o autor da vida. Deus é o autor da vida. A vida é um dom nos dado pelo Senhor. O nosso corpo, ele está dizendo aqui, o seu corpo não te pertence. O corpo do crente, o corpo daquele que já recebeu Jesus no seu coração, porque esse é o plano de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para habitar no homem. Mas você sabe que a desobediência de um homem chamado Adão esvaziou o Deus de dentro do homem. O homem nasce vazio de Deus, separado de Deus. E toda vez que nós estamos vazios de Deus, estamos cheios de alguma coisa que não agrada a Ele, né? Então, o que estava acontecendo aqui neste lugar onde tinha essa igreja, havia muitos outros templos de adoração a falsos deuses. E dentre eles tinha o templo de Afrodite. E nesse templo existiam as sacerdotisas que cultuavam essa falsa deusa, porque nós sabemos que só tem um Deus, que é o Deus criador dos céus e da terra. Então, para se cultuar e se consagrar a essa falsa deusa, elas tinham relações sexuais, né? Homens iam naquele lugar e se prostituíam com essas mulheres que eram as sacerdotisas, né? As sacerdotisa, as prostitutas cultuais, né? Então, isso desagradava ao Senhor e provavelmente os crentes desse lugar estavam se envolvendo com essas práticas. Então, o apóstolo Paulo vem aqui alertando ele: olha, você que já recebeu Jesus, o seu corpo não é mais seu, você está ouvindo? Aquilo que você faz com o seu corpo, você vai dar conta, como está escrito, né, em 2 Coríntios, no capítulo 5, a Bíblia também fala isso, que nós vamos dar conta. Ele fala, pois todos nós temos que comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito no seu corpo terreno. Então ele está dizendo, a sua vida não te pertence. Por quê? Porque se você entregou sua vida para Jesus, você não é mais de você. Se Jesus é o seu Senhor, quem comanda e é Senhor desse corpo tem que ser Ele. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você vai fazer com a casa de Deus, que é você. Deus hoje não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Ele mora em mim, nós somos os tabernáculos, né? Ambulantes do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está trazendo essa realidade para os crentes daquele lugar. Mas o que me atém aqui também, nesse texto, é a revelação espiritual. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 16, ele diz assim, vocês não sabem que um homem se une a uma mulher, uma prostituta, e quando ele faz isso, ele se torna um corpo com ela? Pois as escrituras dizem, os dois se tornam um só. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando que aqueles homens que iam naquele templo e usavam o seu corpo para se prostituir com aquelas mulheres, eles se tornavam um com aquele corpo, ou seja, aquele espírito de prostituição. A palavra aqui, prostituta ou meretriz, nesse contexto aqui, é a palavra pornos, que quer dizer fornicação, ou seja, o sexo sem o casamento, né? O homem que se prostituía com mulheres fora do casamento é prostituição. A Bíblia está falando isso. E essa palavra prostituição é a palavra porneia, né? Porneia não é só o sexo com a fornicação, é o adultério, né? É o sexo visual, né? Usando os olhos para ver pornografia, a imoralidade, a bestialidade, né? É a pedofilia, é o homossexualismo. Então, tá
tudo é dentro desse contexto aqui. Então ele está falando, quando um homem se une a uma mulher, ele se une, o corpo dele se une. Por isso que Deus preza pelo casamento. Deus criou o sexo é bom, foi criado por Deus para ser na hora certa, com a pessoa certa, da maneira de Deus. Por isso que muitas vezes a gente vê casamentos destruídos, que às vezes as pessoas estão fornicando, ninguém sabe, pastor não sabe, né? O líder espiritual não sabe, aí estão fornicando, aí vão para o altar, chega no altar, tá tudo muito lindo, a festa é linda, é tudo maravilhoso, e querem que Deus esteja naquele lugar, né? E que Deus esteja abençoando aquela relação. Deus não se faz presente quando há pornografia, quando há fornicação, quando há prostituição. Deus não se faz presente numa relação, e aí depois você vai ver aquele casamento tão lindo, com aquela festa linda, aquela noiva linda, lá na frente aquele homem vai adulterar, lá na frente aquela mulher vai adulterar, ou os filhos vão ter casamentos destruídos. Por quê? Porque foi feita uma aliança. É isso que ele está falando. Quando o homem se une fora do casamento com uma mulher, fica com uma, fica com outra. Eu não estou falando só do sexo masculino, estou falando do sexo feminino também. Então, quando fica com um, fica com outro, eles vão fazendo aliança com o seu corpo, vão se tornando um só com aquele espírito. E qual é o espírito que ele está dizendo? É o espírito da prostituição. Ele mesmo está falando aqui, quando eu me uno ao Senhor, quando eu entrego a minha vida a Jesus e me separo nesse corpo que agora é templo do Espírito Santo, e essa palavra que ele fala, vocês são santuário, ou templo em outras versões, está dizendo é o templo inteiro. É naquela época, somente o sumo sacerdote ia no Santo dos Santos oferecer sacrifício, mas hoje, agora, Jesus mora em mim, e todo o meu corpo, não só o meu coração, todo o meu corpo é habitação, é santuário, é templo do Espírito Santo. E ele fala que quando essa pessoa, ela entrega a vida dela para Jesus e ela se separa, e ser santo não é ter uma auréola, esse santinho que você vê na imagem, na foto, nem nada disso. Ser santo significa separado para Deus. Então essa pessoa se consagra, ela vivia na fornicação, não fornica mais, se prostituía, não se prostitui mais, via imoralidade, não vê mais, porque agora essa pessoa é separada, ela é consagrada para Deus, porque Deus habita nela. Então ele está dizendo aqui que quando um homem se une a uma mulher, ou quando uma mulher se une a um homem sem aliança, sem casamento, antes do casamento, essa pessoa se une àqueles demônios. E eu quero dizer, não brinca com isso, porque o que está em jogo não é só o seu corpo, é a sua geração, é a sua geração que Deus disse que seria abençoada. E aí por isso que muitas vezes a gente vai aconselhar uma pessoa e vamos ver como é que ela iniciou o casamento. Todo mundo achou que ela estava tão linda, que não tinha nenhum pecado oculto naquele relacionamento, mas você vai descobrir que antes de chegar ao altar já tinha feito tudo que se fizeram com o corpo, e a pessoa se une ao espírito da prostituição. Lá no Éden, o diabo entrou em uma serpente, mas depois do pecado, esse espírito não precisa entrar em animal. Ele entra nas pessoas através das práticas imorais que Deus abomina na sua palavra. Você sabe por que eu estou com esse óculos? Esse óculos é o óculos do amor de Deus, porque ninguém nos ama tanto a ponto de nos falar a verdade. Quantas pessoas estão vivendo a sua vida, aí fica com um, se relaciona com o outro, e ela vai fazendo alianças com esse espírito da prostituição. Por isso que é importante você ler a Bíblia, porque Deus, através do seu amor, ele vai abrir seus olhos e vai mostrar para você que Deus tem uma vida diferente para você. Diz que agora você vai ser propriedade dele quando você entrega a sua vida para ele. Ele diz que ele nos comprou pelo um bom preço. Sabe o que foi o preço? O nosso pecado trouxe uma dívida e nos escravizou, né, e nos tornou prisioneiros, sem forças para dizer não para o pecado. Mas quando Deus enviou Jesus, Jesus morreu em uma cruz. O sangue de Jesus derramado na cruz foi o pagamento que Deus aceitou pelo meu e pelo seu pecado. O preço seria o sangue de um inocente. Não havia inocente nessa terra. Então Jesus, o perfeito Filho de Deus, ele dá a sua vida em troca da minha vida. Ele me compra. Nós fomos comprados
comprado, Deus aceitou o pagamento, o salário do pecado era a morte, mas quando Jesus, eu aceito Jesus, ele me dá o dom da vida e ele agora espera que eu use o meu corpo com consciência de quem eu sou nele. Eu não sou de mim mesmo, é isso que ele está falando. Você não é mais de você. Então, se Jesus é o seu Senhor, você não é mais Senhor da sua vida. Então, você tem que pensar no que você vai fazer com o seu corpo. Algumas pessoas me perguntam, tatuagem missionária é pecado? Meu filho, se você já conhece Jesus, pergunta para ele. Ele que sabe que cor que ele quer, a sua casa pintada, a cor do seu cabelo. Isso aí é um problema seu com o Senhor, não é? Então, por quê? Você não pode mais viver a sua vida como se Jesus não vivesse dentro de você, se você fala que Jesus é o seu Senhor, porque agora você não é de você mesmo, você tem um dono, você foi comprado e ele manda você glorificar ele com o seu corpo, amém? Então, por que eu quero deixar isso aqui claro? Porque existem pessoas, principalmente nessa época do carnaval, que elas dão o seu corpo fazendo aliança e depois ela tem as suas almas destruídas. Lá no livro de Apocalipse diz que a prostituição não entrará no céu, que a fornicação não entrará no céu, que o adultério não entrará no céu. E por que que Deus, ele deixa isso escrito? Para nos alertar, para você saber e tomar uma posição. O que é que você vai fazer com essa palavra? O que é que você vai fazer depois que esse entendimento veio a você? Não é a missionária Graça que está falando, mas é a palavra de Deus que está falando com amor com você, porque a vontade de Deus não é que nenhuma alma se perca. E o que mais o inimigo quer é levar as almas ao inferno. A palavra do Senhor fala no livro de Isaías, no capítulo 5, que o inferno está com a sua boca aberta, esperando as almas, está sedento para engolir as almas. Está lá em Apocalipse, Isaías, no capítulo 5, a partir do versículo 14, a sepultura, né, está com a sua boca aberta, como assim alguém que está desejando engolir as almas. E como é que o diabo faz isso? Levando o homem a se prostituir. Então, que você possa receber Jesus no seu coração, né? Não pensa você, eu tenho um corpo fechado. O seu corpo só é fechado quando você entrega a chave da sua vida inteira nas mãos de Jesus, e você pode fazer isso agora. Que Deus abençoe, entregue sua vida a Jesus, cuidado com as alianças que você tem feito através do seu corpo, que o inimigo não quer só destruir o seu corpo, ele quer destruir toda a sua geração. Que você seja sábio e que você entregue totalmente a sua vida nas mãos daquele que pode te salvar. Que Deus abençoe você.